Bom dia a todos vocês, participantes do segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Quero agradecer ao Dr. Luciano Paulino da Silva pelo convite em fazer parte desse evento para apresentar as oportunidades e os desafios de uma tecnologia tão inovadora como é a de carne cultivada. É um prazer representar o GFI hoje aqui no evento. A minha apresentação, ela englobará os seguintes tópicos, né? Então, inicialmente farei uma rápida apresentação do GFI, ou seja, quem somos. Vou falar um pouquinho sobre o escopo das proteínas alternativas, dando foco para a tecnologia de carne cultivada. Abordarei também sobre os impactos ambientais e a visão do consumidor de uma forma geral. Mencionarei também as oportunidades e os desafios dessa área e finalizarei com a indicação de alguns recursos e programas do GFI para cientistas, universidades e instituições de pesquisa. Bom, então começando, falando um pouquinho do GFI. O The Good Food Institute nasceu nos Estados Unidos lá em 2016, mas hoje nós já temos uma atuação em outros países, em outras regiões, como Brasil, Índia, Israel, Europa e Ásia-Pacífico. Nós trabalhamos com 3 grandes áreas, são as nossas áreas programáticas, a ciência e tecnologia, que é a área que eu trabalho aqui no Brasil, então a área que eu lidero, com o objetivo, então, de acelerar o desenvolvimento da pesquisa em proteínas alternativas, ou seja, apoiamos as universidades, as instituições de pesquisa a realizarem pesquisa. Além disso, também nos interessa apresentar para as universidades e instituições de pesquisa os desafios tecnológicos que estão sendo enfrentados pelas empresas, justamente para que os pesquisadores possam direcionar esforços de pesquisa com a proposta de soluções. Nós temos uma área que a gente chama de engajamento corporativo, que é a área que trabalha com empresas, então seja com empresas de grande porte até startups, e essa é uma área que oferece suporte estratégico para as empresas em diferentes demandas. E, por fim, nós temos uma área dedicada a trabalhar as políticas públicas, então todas as questões ligadas às questões governamentais, inclusive, por exemplo, a discussão de um marco regulatório para essa nova categoria de produtos. Então, é o trabalho realizado pela área de políticas públicas. Bom, o GFI é mantido pela filantropia, nós não geramos lucros e todos os nossos serviços são gratuitos. Nós, profissionais da área de alimentos, nós temos um grande desafio, de como alimentar 10 bilhões, enfim, essa é a projeção da população em 2050. Mas a gente não pode esquecer que hoje nós já temos quase 700 milhões de pessoas passando fome e que já está faltando proteína no mundo, Então, esse não é um problema distante. Então, segundo a FAO, nós teremos que aumentar em 70% a produção de alimentos e isso, obviamente, requer proporcionalmente uso de recursos, como água e a terra. E os modelos atuais de produção de proteínas, como a proteína animal, não são tão eficientes e têm baixa sustentabilidade. E a demanda por carne, ela não dá sinais de desaceleração. Em 2050, a população mundial deverá aumentar em 30%, mas vejam que a demanda, por exemplo, por aves, ela aumentará em 120%. E a mesma coisa acontece com os outros tipos de proteína animal, A bovina, 65%, ovinos, suínos e ovos. E um ponto importante aqui é a eficiência da cadeia de produção. Vejam aqui alguns exemplos da conversão alimentar para carnes. No caso de bovinos, por exemplo, 12 quilos de ração vai gerar 1 quilo de carne. No caso de aves, 5 quilos de ração vai gerar 1 quilo de frango. Ou seja, esses valores, eles se referem à quantidade em quilos de ração necessária por quilograma de ganho de peso vivo. E nós sabemos que nem todo o peso vivo de um animal ele é comestível para humanos. Então, por exemplo, em média, 60% do peso vivo de um gado de corte, por exemplo, é comestível. Então, fica assim evidente a baixa eficiência da produção de carnes.
O frango, por exemplo, consome 9 calorias para produzir 1 caloria em carne, né? O que significa aí uma conversão de 11%. E o gado, por outro lado, ele precisa consumir de 25 a 30 calorias para produzir 1 caloria em carne. Então, o que dá uma conversão ainda mais baixa, né? De 4%. Fica claro que o sistema de produção de carnes ele precisa ser repensado, né? No entanto, nós precisamos desenvolver tecnologias que sejam capazes de produzir alimentos que reúnam um conjunto de características que são as características que o consumidor espera de um alimento. Então, qual seria, né, a nossa base para essa mudança? Né? Qual seria a nossa tese de mudança? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a alimentação ela não está apenas conectada com as questões de nutrição, ou seja, os alimentos, além da função nutricional, têm muitos outros significados. Então, os alimentos estão muito ligados às questões culturais, às nossas crenças, raízes, às tradições familiares. Os alimentos também estão ligados, por exemplo, né, às questões de socialização, de conexão com outras pessoas. Então, diante de tantos significados que os alimentos têm, nós precisamos entregar para esse consumidor o alimento que esse consumidor quer. Então, não faz o menor sentido que a gente force, né, as pessoas a pararem de consumir carne, pararem de comer carne, porque a gente não quer que as pessoas se desconectem dos seus hábitos, se desconectem das suas tradições. É exatamente o contrário disso. Então, o nosso foco é desenvolver novas tecnologias que sejam capazes de entregar os mesmos sabores que o consumidor quer, né? Então, permitindo assim que o consumidor consiga manter os seus hábitos alimentares, as suas tradições alimentares, né? O churrasco do domingo, a feijoada do sábado e por aí vai, porém com alimentos que são produzidos por uma nova tecnologia. E, obviamente, não adianta ter um produto com o sabor, a textura, a aparência desejados, né? É necessário também ter um produto que seja adequado do ponto de vista nutricional. Então, é necessário que esse produto, ele reúna todas essas características desejadas, né, na perspectiva sensorial, nutricional, e ainda que ele tenha um preço que o consumidor consiga pagar. Então, e além disso, a gente pode dizer que é necessária a conveniência. Esse produto ele tem que estar no mercado em que o consumidor costuma fazer as suas compras, né? Então, em geral, em linhas gerais, essa é a nossa tese de mudanças. E, portanto, as proteínas alternativas hoje, elas são opções muito interessantes e viáveis para nós termos sucesso nesse desafio de alimentar o mundo de uma forma mais sustentável, mais eficiente e segura. No DFI, nós costumamos falar que as proteínas alternativas elas são um mercado do E, não um mercado do OU. Ou seja, as proteínas alternativas são um mercado que vem para somar, né, e permitir o atendimento de uma demanda real. Então, o DFI promove o desenvolvimento do mercado de proteínas alternativas. Então, nós podemos aí produzir carne, ovos, laticínios de uma maneira mais sustentável, segura, eficiente, fazendo-os, né, a partir de plantas, cultivando-os diretamente a partir das células ou produzindo-os por fermentação. Então, nós trabalhamos aqui, né, com a produção dos produtos feitos de plantas, que a gente também conhece como os produtos plant-based, que é o caso, né, dos hambúrgueres, vegetais e tantos outros produtos, e a gente pode dizer que essa é a categoria que já está mais fortemente, né, já está mais desenvolvida. Mas o mais desafiador, né, e talvez o que vai ter o maior impacto é a produção da carne cultivada, né? Então, carne cultivada também é referenciada por carne celular, ou no inglês cultured meat, ou cell-based meat, e hoje aqui nesse evento nós daremos ênfase a essa tecnologia. E aí talvez esse seja o primeiro contato de muitos de vocês com o tema, então vamos entender o que é carne cultivada, né? Então, qual é a definição de carne cultivada? Então, carne cultivada é feita a partir de células, né, do animal e, portanto, ela pode replicar todo o perfil sensorial e nutricional da carne produzida convencionalmente, porque ela é justamente composta dos mesmos tipos de células
organizadas na mesma estrutura tridimensional que o tecido muscular animal possui. Portanto, é a mesma carne. E hoje nós temos, né, várias empresas no mundo que já estão desenvolvendo produtos a partir de células cultivadas, como bacon, pato, peixe, camarão, pescados e por aí vai. Aqui a gente tem algumas imagens desses produtos que estão sendo produzidos por essas empresas. Como que funciona o processo? Bom, eu não sou uma especialista em cultivo celular, mas eu quero aqui introduzir, de uma forma geral, como é o processo de obtenção da carne cultivada. Então, começa com a retirada de uma célula de um animal vivo, né, por meio de uma biópsia, e aí essa célula ela é multiplicada em um bioreator, obviamente com condições adequadas, com um meio nutritivo. Então, as células multiplicam-se, né, em tecidos musculares, conectivo e adiposo. Bom, depois de a gente ter um monte de células, é preciso organizar essas células na estrutura tridimensional igual da carne. Então, assim, essas células elas são colocadas em um bioreator separado, que vai justamente promover a diferenciação em músculo, gordura e tecido conjuntivo. Então, todo esse processo, ele levará cerca de um mês, né? Ou seja, é muito mais rápido do que o tempo necessário para criar um animal até ele chegar na fase de abate. Obviamente que nós temos desafios aqui de escalabilidade, de estrutura, de sabor, de custo, mas a ciência está aí justamente para trazer as soluções. E a gente vai falar também um pouquinho destes desafios mais na frente. E aqui só uma linha do tempo, né, para a gente entender como essa indústria ela nasceu e como ela está se desenvolvendo. Então, tudo começou lá em 2013 com o primeiro hambúrguer feito de carne cultivada, que foi apresentado pelo professor Mark Post, na Holanda. Em 2015, né, já tínhamos 4 empresas de carne cultivada no mundo. Em 2019, esse número já ultrapassou 50 empresas e começaram as séries de investimentos. Em 2020, nós tivemos a primeira instalação em escala de até 1.000 litros e também a primeira aprovação regulatória que aconteceu em Singapura. Em 2021, aqui no Brasil, o anúncio do acordo entre a BRF e a Aleph Farm, que é uma startup de Israel, e daqui para frente espera-se que o anúncio, né, dos próximos países que terão regulatórios também aprovados para carne cultivada. E aí, fazendo mais um recorte para o Brasil, o anúncio feito pela BRF e a Aleph Farms, né, indicam aí uma previsão do primeiro produto em carne cultivada em 2024 e até 2030 nós esperamos, então, ter muitas empresas com produção em escala industrial, com custos mais competitivos e, obviamente, com aspectos regulatórios aprovados nos principais países. Bom, o que eu queria também destacar é que a oportunidade do mercado de proteínas alternativas ela é crescente, né? Então, aqui a gente traz um recorte feito, né, pela empresa de consultoria Kearney, que fez uma projeção do mercado global de carnes até 2040. Nós podemos ver que até 2040 a previsão é que esse mercado, o mercado, né, de carne movimentará 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, então, sendo que 35% desse valor se refere, né, à carne cultivada e 25% desse mercado para os produtos vegetais análogos à carne, e 40% ainda do mercado vai se referir à carne convencional. Obviamente, existem inúmeras projeções com diferentes cenários, mas todos mostram a mesma tendência, né? Então, esses dados aqui ajudam a reforçar que o mercado de proteínas alternativas é um mercado que veio para somar. E esse slide aqui também é para vocês terem uma ideia da velocidade de crescimento das empresas que estão trabalhando com carne cultivada. A maioria das empresas ainda não apresentam produtos no mercado, mas com expectativa de lançamentos em escala
comercial nos próximos anos. Bom, e aqui, né, como eu já mencionei, no nosso cenário no Brasil, o acordo entre a BRF e a Aleph Farms, esse acordo, então, ele deve impulsionar o desenvolvimento de todo o ecossistema nacional. E é evidente já a movimentação do mercado após esse anúncio. Porém, a agricultura celular, ela não se restringe apenas à produção de carne cultivada. A tecnologia ela pode ser utilizada para obtenção de diferentes produtos. Então, aqui tem alguns exemplos de startups. Biomilk, que é uma startup localizada nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, que é focada no desenvolvimento do leite materno humano. A Turtle Tree, que é uma startup localizada em Singapura, que está focada no desenvolvimento de leite. Então, leite sem a necessidade do animal. A gente está falando aqui cultivated milk. Enfim, tem um conjunto de aplicações muito interessantes e até, por exemplo, nós temos uma startup na Espanha focada só para o desenvolvimento de gordura de origem bovina, ou de aves, ou de pescados. Também tem uma startup na Austrália, por exemplo, focada no desenvolvimento de produtos de carnes exóticas, como carne de tartaruga, canguru, zebra e por aí vai. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o impacto ambiental em estudos que foram realizados por uma consultoria, em parceria com o GFI. Esses estudos, então, propõem modelos de como a carne cultivada pode ser produzida até o ano de 2030, quais os custos e os impactos ambientais de uma instalação em escala comercial que produz até 10 mil toneladas de carne cultivada por ano. E esses estudos, eles são interessantes, pois foram baseados em dados de 5 fabricantes de carne cultivada, e além dessas 5 empresas fabricantes de carne cultivada, outras 10 empresas, como, por exemplo, fornecedores de ingredientes, seja de meio, de meio nutritivo, ou de equipamentos, também participaram desse estudo, e um órgão científico de governo, que nesse caso foi o órgão de Singapura. E esse estudo, então, ele evidencia o impacto ambiental quanto às reduções de aquecimento global, uso da terra, na produção de carne cultivada, em comparação com as 3 principais criações de animais para o abate, Então, aves, suínos e bovinos. Bom, então aqui a gente tem os principais dados desse estudo. A carne de bovinos cultivada por células, então ela pode gerar uma redução de até 92% de gases de efeito estufa, 93% menos de poluição, 78% menos uso da água e 95% menos de uso da terra, comparada com a criação, então, convencional. Quem tiver interesse em conhecer essa pesquisa, ela está disponibilizada, todos os resultados, todas as informações, ela está disponibilizada gratuitamente no site do GFI. Bom, é importante também a gente entender a visão do consumidor para essa nova categoria de produtos. Então, justamente para entender a percepção do consumidor sobre esse novo produto, o GFI realizou um estudo inédito que foi em parceria com a Universidade de Bath, no Reino Unido, que contou com a participação de quase 2 mil pessoas, brasileiros, entre homens e mulheres, uma faixa dos 18 até os 56 anos, de diferentes classes sociais e residentes em diferentes regiões do Brasil. E nesse estudo,
também foram avaliadas as nomenclaturas para esses novos produtos. Então, foram testados 3 termos para os produtos plant-based, né, ou feitos de plantas, e 4 termos para o português, em português, né, para o termo em inglês, cultivated meat. E aí aqui, né, enfim, a gente tem as informações também dos resultados para os produtos feitos de plantas, mas vamos focar no cultivated meat. Então, o resultado dessa pesquisa apontou que houve pouca diferença entre os nomes, né, mas o termo carne cultivada e carne sem abate tiveram um melhor desempenho do que carne de base celular. Mesmo que o termo carne limpa tenha tido também um bom desempenho na intenção de compra, esse termo, essa nomenclatura, ela foi classificada como menos descritivo, né? Então com uma menor capacidade de diferenciar do que os outros termos. Então, o nome carne cultivada é o termo, então, recomendado para fins estratégicos, e essa tem sido, então, a nomenclatura adotada pelo GFI e também recomendada pelo GFI no Brasil. E para a carne cultivada, esse estudo ele mostra que a aceitação pelo consumidor, após ser explicado o que é a carne cultivada, foi de 76%, ou seja, 76% dos participantes, depois da explicação do que é carne cultivada, disseram que provariam o produto. 65% dos participantes disseram que comprariam o produto, e mais da metade usaria a carne cultivada para substituir a carne convencional. Porém, 37% apenas estaria disposto a pagar mais pelo produto. E nessa figura, nós temos as medidas de aceitação da carne vegetal e da carne cultivada. Então, os pontos em que a carne cultivada são percebidos de forma positiva pelos consumidores, então foram as questões de saudabilidade, nutrição, que é bom para os animais e para o meio ambiente, e ético. O sabor, a acessibilidade, o quão natural a carne cultivada foram vistos como menores do que as outras medidas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades e os desafios, então, dessa nova tecnologia. Nós estamos em busca de avanços científicos que possibilitem a produção e a comercialização da próxima geração de carnes, laticínios e frutos do mar feitos, né, de proteínas alternativas. Então, o mercado de produtos de cortes íntegros, ele é vasto. A gente sabe, né, principalmente aqui no Brasil, o consumo e o interesse do consumidor para esses produtos, né, a carne, enfim, a picanha, o corte íntegro de carne. E esse é um mercado que atualmente ele é pouco atendido pelo segmento de proteínas alternativas. Então, as pesquisas de acesso aberto que o GFI apoia, né, que o GFI financia, podem permitir, então, que a indústria de proteína alternativa atenda essa demanda de uma forma mais rápida do que aconteceria com as forças de mercado convencionais e esforços de pesquisa isolados. Nesse slide, todas as imagens são de carne de origem animal, mas para ilustrar, né, para mostrar que o que precisamos criar, o que a gente precisa desenvolver com essa nova tecnologia. É aqui que a gente precisa chegar, né? E aqui que tem sido todos os nossos esforços no GFI para que a gente possa entregar para o consumidor a mesma experiência que ele tem com o produto convencional.
E, como eu comentei, há muitos gargalos dessa nova indústria, né? Então, há muitos gargalos que precisam ser resolvidos. Então, nós precisamos, por exemplo, de meios de cultura com preços mais acessíveis. Bioreatores com design e funcionalidades adequadas para garantir o desenvolvimento das células, né? Então, os nutrientes eles precisam chegar a todas as células e as células são sensíveis, por exemplo, à turbulência e agitação. Nós também precisamos do desenvolvimento de scaffolds, que são as estruturas que vão dar suporte para as células se desenvolverem, que vão dar o formato de cortes inteiros, por exemplo, a carne. Então, aqui são algumas das áreas que a pesquisa, enfim, né, deve concentrar esforços para apoiar o desenvolvimento desse novo mercado. Bom, o GFI tem um programa próprio de incentivo à pesquisa, de acesso aberto. Atualmente, nós já investimos 7 milhões de dólares e estamos financiando, então, 38 pesquisadores em 13 países. E aqui eu trouxe um exemplo de um dos projetos que está sendo financiado pelo GFI e que tem muita sinergia com o tema desse evento, né? Então, nós temos também outros projetos que estão sendo financiados pelo GFI no tema de carne cultivada. Então, quem tiver interesse para conhecer mais sobre esse projeto em específico e os demais projetos, pode visitar o nosso site. Todas as atualizações, os avanços que esses projetos vão promovendo são compartilhados, então, no nosso site. E considerando que hoje, né, um dos principais gargalos é justamente a obtenção de cortes inteiros de carne, na edição de 2021 do Programa de Incentivo à Pesquisa do GFI, então foi um programa que começou no início desse ano. Então, o GFI focou justamente nesse desafio tecnológico, né? Então, o objetivo do edital era que os pesquisadores promovessem ou apresentassem propostas para a obtenção de cortes inteiros de carne. E, então, em breve, aí nas próximas semanas, a gente vai ter o anúncio dos pesquisadores que foram contemplados nessa chamada. Bom, com todos os desafios, né, em mãos, a indústria e a academia vão precisar se aproximar ainda mais, né, e trabalhar em sintonia na criação de soluções tecnológicas que vão garantir a experiência sensorial que o consumidor tanto deseja. Então, nesse cenário, a gente está, né, serão necessários profissionais altamente capacitados, né, em produzir alimentos a partir do cultivo celular. Então, aqui tem uma oportunidade bastante interessante para os profissionais que atuam no tema desse evento, nanobiotecnologia e biotecnologia. O GFI tem discutido esse assunto com diferentes especialistas, e eu aproveito aqui também para mencionar que o Dr. Luciano tem sido um parceiro do GFI. Então, a impressão 3D de proteínas alternativas, por exemplo, apresenta-se, né, como uma tecnologia emergente, promissora, e de acordo até com o próprio Dr. Luciano e sua equipe, é uma tecnologia que oferece uma série de benefícios, né, como a mimetização das características sensoriais dos alimentos e também um maior controle sobre as questões nutricionais. E aí aqui a gente também pode destacar alguns profissionais envolvidos, né, como designers, né, 3D, então que são profissionais dedicados justamente a aperfeiçoar a printabilidade das características que são desejadas, né, para esses novos produtos, os biotecnologistas ou biotecnólogos, né, para obtenção de células e fibras na fabricação digital de fontes de proteínas alternativas e por aí vai. Bom, essa é a última parte da minha apresentação e eu gostaria de comentar que o GFI dispõe de um conjunto de recursos e programas que são exclusivos para cientistas, universidades e institutos de pesquisa. Nós temos um conjunto bastante interessante de publicações
e relatórios sobre o tema de proteínas alternativas, que são disponibilizados totalmente gratuitos no nosso site. Então, quem quiser conhecer esses materiais pode acessar o nosso site. São materiais desenvolvidos muitas vezes em parceria com outras instituições. O GFI criou um diretório que a gente chama de Diretório de Pesquisa Colaborativa, que é uma ferramenta que objetiva conectar pesquisadores da área de proteínas alternativas no mundo todo. Então, essa plataforma, esse banco de dados, permite que os cientistas compartilhem informações sobre as suas áreas de pesquisa, publiquem oportunidades de colaboração para outros cientistas, apresentem as suas estruturas laboratoriais, e aqui fica então o convite para quem estiver interessado em atuar, né, com pesquisa nessa área, ou eventualmente que se já estiver atuando com pesquisa em proteínas alternativas, para participarem, se cadastrarem gratuitamente no nosso diretório. Então, eu chego ao final da minha apresentação, agradecendo a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre esse tema, e fico à disposição para a gente conversar e discutir eventuais dúvidas. Obrigada mais uma vez, doutor Luciano, pelo convite, é um prazer estar aqui no evento. Aqui tenho os meus contatos, então também fiquem à vontade para contactarem se o tema interessar. Obrigada